Vamos agora escutar o Paulo Leitão, é o diretor técnico da People's Council, trabalhou na EFASEC, passou pela Nova Base e é licenciado num curso e numa universidade que são muito caras, Eletrónica e Telecomunicações, da Universidade de Aveiro. Vamos ouvi-lo falar sobre a desmaterialização documental. Boa tarde. Vamos falar um bocadinho de desmaterialização documental orientado à digitalização e reconhecimento de informação em papéis. Esta é a agenda que tenho para vos falar, um pequeno contexto do porquê da People's Council estar aqui, o que é que se tem feito em conjunto com a Câmara, alguns conceitos sobre desmaterialização de documentos de uma forma genérica, orientada aos documentos e processos, os componentes de um sistema de captura, que são os sistemas que nós implementamos, a nossa especialização, os projetos que temos desenvolvido cá na Câmara de Águeda e depois algumas ideias que temos vindo a discutir como próximos passos de evolução das nossas implementações. Estamos a trabalhar com a Câmara há cerca de um ano, essencialmente em duas áreas, nas áreas de comunicações com soluções de voz sobre IP, que o meu colega Hugo já falou de manhã, ainda vídeo sobre IP, inclusivamente transmissão em direto de eventos, como está a acontecer como este, e depois a área de captura e desmaterialização de documentos em termos de digitalização e extração de dados com OCRs e ICRs, vou falar disso com mais pormenor. O que é desmaterializar? Por definição, aquilo que vem no dicionário é tornar imaterial, é tornar num formato lógico, num formato digital. Porque é que necessitamos de digitalizar? Porque se não digitalizarmos, se trabalharmos com o formato em papel, temos inúmeras ineficiências como essas que estão aí enumeradas. Os processos são complicados de gerir, é complicadíssimo de gerir as inúmeras fotocópias, os vários arquivos que são feitos com essas mesmas cópias. É muito complicado distribuir documentos, notificar pessoas, rastrear tudo aquilo que acontece quando chega um documento à Câmara. Demora muito tempo e, por vezes, pode ser mesmo impossível se ocorrer alguma perca, algum extravio da documentação. Demora muito tempo recuperar a informação em papel. Grandes dificuldades de segurança, porque não conseguimos controlar as cópias, portanto, as cópias podem ser divulgadas por pessoas que não se pretende. É muito complicado relacionar documentos em papel. Se nós quisermos relacionar uma carta com uma outra resposta, uma fatura com uma nota de crédito, é muito complicado de os relacionar porque, por vezes, têm arquivos físicos diferentes. Em nível digital é extremamente simples de o executar. Isto é mais ou menos senso comum. Quais são as consequências de não haver desmaterialização de documentos? São espaço físico, gasto, capas, trabalho a arquivar e os diversos custos que estão aí associados com a penalização de toda a desorganização que é gerada à volta disso. Pensar que vamos organizar processos, pensamos logo em gestão documental. A gestão documental e o workflow, fundamentalíssimo, é completamente imprescindível para fazermos uma gestão eficiente dos nossos documentos. É, como eu digo aí, fundamental. É suficiente? Pode não ser se o volume de papel, a quantidade de informação que está em papel a desmaterializar for elevada. Porque não é o core business, não é o negócio da gestão documental, fazer digitalização de uma forma eficiente e extrair lá a informação. Não é. O negócio da gestão documental é classificar, gerir o encaminhamento dos documentos, disponibilizá-los, controlar os acessos, as permissões. É isso que faz muito bem. Algumas das dificuldades que a gestão documental tem, assim como todos os outros sistemas de gestão, de ERPs, CRMs, todos eles têm grandes dificuldades em capturar documentos, porque não é o seu negócio. Então, entre este conceito de um sistema de captura de documentos, que não é conhecido por toda a gente, que é um sistema especializado em digitalizar de uma forma eficiente, a trabalhar com grandes lotes de papéis, a organizar páginas em documentos, a efetuar reconhecimentos ou extração de dados, aqueles palavrões do OCR, ICR, OMR,
e também leituras de códigos de barras, que tem a ver com o tipo de informação que estamos a ler. Disponibilizar também um interface simples e intuitivo para fazer a classificação, a indexação dos documentos, um assunto, uma entidade, uns valores ou uns dados, depende do tipo de informação, se for um formulário, uma fatura, uma correspondência. E depois, no final, entregar essa imagem digital que foi criada, de elevada qualidade, um tamanho pequeno, mais o conjunto de dados que foram extraídos e validados pelo utilizador, a um sistema final, um sistema de gestão. Portanto, este tipo de sistemas aparece antes de qualquer sistema já existente na organização, sistemas que gerem faturas, que gerem processos autárquicos, seja o que for. Este sistema aparece antes e propõe-se otimizar o processo de extração de informação, de classificação desses papéis e entregar ao sistema final já um conjunto de dados juntamente com a imagem. Os benefícios de utilizar uma solução especializada em fazer captura são grandes, porque ela tem mecanismos e ferramentas que facilitam a indexação, a classificação dos documentos. Eliminamos um bottleneck que é causado por tarefas manuais, repetitivas, demoradas, sujeitas a erros. Reduzimos a utilização de papel se conseguirmos digitalizar de uma forma eficiente logo no início e arquivar logo o papel à entrada. Fazemos, em princípio, uma melhor gestão também do capital humano, porque estas tarefas são tarefas desagradáveis, repetitivas, de pouco valor acrescentado, e pode-se e deve-se usar bastante mais a criatividade e disponibilidade das pessoas para fazer tarefas mais interessantes e rentáveis. A questão do arquivo físico que tinha referido há pouco, há aqui um pormenor que é interessante. Nós podemos, ao digitalizar, fazer logo um carimbo, imprimir um número sequencial, uma referência física do papel, e podemos eventualmente fazer um arquivo físico de papel de uma forma totalmente sequencial, sempre que não haja nenhuma restrição específica para guardar esse papel, ele ficar logo arquivado à entrada. Isto é o sonho de o papel entra, é digitalizado, circula eletronicamente e acaba completamente os papéis em cima das secretárias. Então, o que é um sistema de captura? Quais são os seus componentes? O que é preciso para implementar uma solução destas? Primeiro, precisamos de um scanner, um equipamento para fazer digitalização. Isto é uma fotografia, uma imagem de um equipamento desse tipo. Não pode ser um scanner qualquer, não pode ser um scanner daqueles que se compra no supermercado. Dependendo do tipo de informação que estamos a digitalizar, por vezes uma multifunções não é a melhor opção, porque uma multifunções é boa a fazer muitas coisas, mas não é a melhor impressora, não é o melhor scanner, não é o melhor servidor de fax. As suas características são executar várias funções. Precisamos de um equipamento profissional. Este equipamento, esta imagem que aqui tem acoplado aqui esta peça, que é o tal imprint, o tal carimbador, que imprime a referência no fim da digitalização. Depois, se pudermos ter um componente muito interessante, é uma coisa que se chama VRS, isso significa Virtual Rescan. É um driver de scanning muito interessante, que tem uma série de funcionalidades que nos permitem obter uma imagem perfeita, ou propõe-se disponibilizar uma imagem perfeita à primeira vez e sempre. VRS vem do inglês, significa Virtual Rescan, é como se o sistema fizesse vários scannings internamente após uma única passagem física e disponibilizar-nos uma imagem perfeita. Eu tenho aqui um pequeno exemplo, não era prático trazer para aqui o scanner e mostrar-vos isto a funcionar. Um documento com um formato estranho, que foi colocado propositadamente inclinado e ao contrário. Num scanner normal o resultado seria isto, porque é um formato estranho e nós só conseguimos digitalizar zonas retangulares. O que é que eu teria que fazer com um scanner normal? Teria que recolocar o papel, teria que tentar ajustar, teria que o endireitar e fazia uma nova digitalização. Depois chegava à conclusão que era preciso ajustar o brilho, ou ajustar um contraste, ou ajustar uma resolução qualquer e tinha que fazer uma nova digitalização.
Aquilo que este driver VRS faz é fazer isso tudo automaticamente por nós. E faz um endireitamento automático da imagem, corta as suas dimensões, limpa lixo que fica após o corte e faz inclusivamente uma auto-orientação. Portanto, eu posso colocar papéis de vários formatos, ainda falta um último passo, que é o ajuste automático de brilho e de contraste. Papéis de vários formatos, A4 ou A5, formatos específicos, uns direitos, outros ao contrário, umas folhas mais finas, umas folhas mais espessas, e o sistema consegue digitalizar e cortar e apresentar-nos uma imagem perfeita logo à primeira vez. Isto não é só bonito, é interessante, porque se eu a seguir for executar reconhecimentos, se for aqui definir uma zona qualquer, para ler aqui um número, uma referência, um total, um valor qualquer, se a imagem tiver qualidade, a probabilidade desse reconhecimento ser bom é muito maior. E depois tenho uma imagem legível, que também é importante, não tem interesse absolutamente nenhum digitalizar e depois a imagem não ter qualidade, não serve para nada. E também não é interessante digitalizar cores ou em tons de cinzento e obter uma imagem bastante nítida, mas contrapartida tem um ficheiro muito, muito grande e depois o tempo de acesso e a sua circulação pela rede vão-me causar graves problemas de certeza absoluta. Depois da digitalização, há um último componente, que é o cérebro disto, a solução de captura. Nós trabalhamos com uma ferramenta internacional que se chama Cofax, que é líder mundial nesta área de captura. E o que esta ferramenta de software faz é a extração de dados automaticamente, de acordo com aquilo que tenha sido parametrizado, mostrar ao utilizador esses dados que foram reconhecidos, é aquilo que chamamos ali validação. O utilizador pode eventualmente complementar a classificação do documento, depois geramos um PDF e entregamos a um sistema final e acaba o trabalho, acaba o nosso papel como solução de captura de informação. Aquilo que fazemos em termos de parametrização é, num documento, definir um conjunto de zonas onde vamos efetuar esses reconhecimentos. Isto é um exemplo de um formulário aqui da Câmara. Depois de haver o reconhecimento, naquela fase de validação, é apresentado ao utilizador um ecrã similar a este, onde tenho do lado esquerdo o conjunto de atributos, o conjunto de informações que eu parametrizei o sistema para reconhecer, e do lado direito tenho a imagem que foi usada para efetuar esses reconhecimentos. Com o pormenor de haver uns zooms automáticos, portanto, em limite pode até nem haver reconhecimentos, pode não haver qualidade suficiente para os reconhecimentos serem interessantes, mas só o facto de haver um zoom automático àquela zona facilita muito o trabalho de quem tem que estar a classificar, a introduzir os dados que estão nestes documentos, porque não tem que estar a olhar para o lado, para o papel e a introduzir os dados do computador, olhar para o lado, procurar aquela zona que entretanto já se esqueceu onde é aquela zona e introduzir os dados. Estes reconhecimentos que eu estava a falar, e há pouco mostrei-vos ali um conjunto de zonas rígidas, fixas, dentro de um exemplo do nosso documento, no nosso formulário, também podem ser efetuados, por exemplo, sobre faturas. Se fizermos um reconhecimento sobre formulários, sabemos que a informação está ali sempre no mesmo sítio, chamamos um reconhecimento zonal e é relativamente simples de compreender que se consegue fazer. Mas se estivermos a falar de faturas de fornecedor, faturas de compra, as coisas complicam-se, porque são todas diferentes e temos uma panóplia uma diversidade, às vezes, de centenas ou mesmo milhares de fornecedores. Existem os módulos dentro desta solução que são um pouco mais inteligentes e olham para a fatura de maneira diferente, não procuram a referência da fatura naquele sítio sempre, mas de acordo com um treino que nós lhe damos, com uma técnica que é similar à que nós usamos intuitivamente quando olhamos para uma fatura e queremos procurar a referência, o número da fatura. Olhamos para cima, para o primeiro terço da folha e procuramos, normalmente do lado direito, procuramos ali uma chave que nos indique que ali está a referência da fatura, que há de ser N ponto fatura ou
número da fatura ou ref.fatura, e depois procuramos ali num quadrante à direita ou abaixo, a ver se encontramos lá uma referência qualquer e assumimos que é aquilo. O software trabalha exatamente da mesma forma e consegue extrair todos os dados de cabeçalhos de fatura, portanto, todas aquelas informações que aparecem uma única vez, e também consegue, com um módulo específico de tabelas, ler mesmo os itens de uma fatura. Às vezes as faturas têm um conjunto de artigos que correspondem aos produtos que foram fornecidos. Às vezes esses artigos até se encontram em mais do que uma linha e às vezes até se encontram dispersos por várias páginas, e é perfeitamente possível com esta ferramenta desmaterializar também essa informação. Os projetos que já desenvolvemos até à data aqui foram, por um lado, na área da correspondência, a desmaterialização de faturas, com o reconhecimento de um conjunto de atributos que foram identificados como os essenciais para este projeto. Estamos a falar do tipo de documento, data, referência, NIF e valor. Treinámos o sistema com um conjunto de exemplos representativos das faturas dos últimos meses, cerca de 1000 faturas. Fazemos validação contra o software de gestão da Câmara, que é o software Medidata, verificar se o NIF que reconhecemos, se bate certo, se existe, se não existe, e se existir, pedimos o nome para mostrar ao utilizador. E depois, no final, geramos um fecheiro XML, uma forma, um protocolo de negociar com o software de Medidata, de falar com o software da Medidata e entregar-lhe, em vez de entregar só uma imagem, como funcionam os sistemas tradicionais de digitalização, entregamos uma imagem e o conjunto de atributos que classificam essa imagem. Fazemos também a digitalização da correspondência geral. Aqui é um bocadinho mais complicado porque as faturas são documentos semi-estruturados, têm sempre a mesma informação, têm sempre um valor, uma referência, uma data. A correspondência geral não tem, pode ser um ofício, pode ser um convite, pode ser uma reclamação, já varia bastante. Já estamos neste momento à procura de um número fiscal para tentar identificar a entidade que remeteu o documento, e estamos a reconhecer, com base dos números fiscais de entidades com quem a Câmara se relaciona, que conhecemos. Conseguimos também já ir buscar o assunto e pretendemos, agora com a evolução, tentar separar e classificar os documentos automaticamente, que a ferramenta também tem soluções para isso. Na área dos formulários, estamos já a trabalhar com 3 formulários, que foram aqueles que foram identificados como os mais interessantes de arrancar neste momento. A ordem de serviço, onde tem todos os detalhes das horas que têm que ser imputadas às obras. No caso dos formulários, fizemos um trabalho adicional. Antes de começar a parametrizar os reconhecimentos, fizemos uma análise dos formulários e verificámos que não estavam, obviamente e naturalmente, otimizados para serem efetuados reconhecimentos. Os formulários, o formulário da ordem de serviço tem mais ou menos este aspecto, não muito legível, mas dá para ter uma ideia. Por exemplo, aqui nesta zona eles punham, os utilizadores escreviam o número de funcionário, o nome, o número da máquina, de uma forma totalmente livre e às vezes até na vertical. E nós redesenhámos os formulários, colocámos uma série de quadrículas para delimitar a escrita de caracteres. Por exemplo, aqui que estávamos a falar há pouco, aquela zona onde eles identificam que esta coluna é um centro de custos, é um recurso, é um equipamento qualquer. Uma zona para colocar o número desse equipamento, podem colocar aqui uma assinatura e depois por aqui abaixo colocam as suas intervenções. Estas quadrículas têm uma cor especial também, não são a preto, têm ali um tom de azul. Isto é uma cor específica que tem um determinado código de cor que ao passar no scanner desaparece. Não é vista depois na imagem digitalizada. Isto é um zoom ali à zona das equipas de trabalho, da equipa de trabalho que esteve associada a esta obra. Só tínhamos no documento, deixem-me voltar atrás, no documento original havia aqui um espaço só para colocar o nome das pessoas que faziam parte daquela equipa. Considerámos que fazia todo sentido, já que todos os funcionários têm um código, é muito mais fácil reconhecer códigos, números, de reconhecer um texto livre.
criámos uma zona para colocar o código, depois eles podem escrever o nome à frente, mas aquilo que nós vamos ler é mesmo aqui o código. Os outros 2 formulários, portanto, para além das ordens de serviço que otimizámos, são os formulários relacionados com intervenções da oficina, era o pedido de intervenção da oficina, que era a ficha de intervenção da oficina, que será consequência daquele pedido. Próximos passos que vamos identificando e que vamos discutindo com a Câmara para tentar tirar o máximo proveito da ferramenta e otimizar ao máximo os processos, como é objetivo, passam por otimizar mais formulários. Há muito mais formulários onde pode fazer sentido, pelo volume de papéis e pela quantidade de informação que lá está e pela dificuldade de a introduzir no sistema de gestão, formulários que faça sentido otimizar. Em termos de faturas, podemos ir mais longe, podemos reconhecer as várias taxas de IVA, os valores de incidência, podemos reconhecer subtotais, só estamos ainda a reconhecer totais, podemos reconhecer datas de vencimento automaticamente também com critérios de pesquisa, podemos reconhecer descontos. Na correspondência, como já tinha referido há pouco, pretendemos tentar aumentar a identificação automática, se é tal reclamação, ou se é uma carta, ou se é um convite, ou se é um circular interna, tentar identificar os documentos para facilitar o trabalho, porque o volume é elevado. E podemos também ir para outros tipos de documentos, pela mesma técnica que vos falava há pouco, de reconhecer os itens de uma tabela de uma fatura, os artigos de uma tabela de uma fatura, pode-se utilizar esta ferramenta para desmaterializar extratos bancários, detalhes de comunicações de um operador móvel, rede fixa, ler aqueles números todos. A ferramenta tem potencial para isso. Em resumo, uma pequena animação que reflete aquilo que o sistema faz. A música não faz parte. Portanto, digitalizamos. No final da digitalização acontece o tal carimbo que foi aqui evidenciado. Entregamos essa imagem ao Cofax, faz a classificação, que é identificar que tipo de documento é, depois faz a extração de dados, de acordo com as regras que foram parametrizados, e liberta-nos uma série de caracteres, palavras, números e referências. Esses caracteres são passados para a validação, aquele mesmo ecrã, atributos do lado esquerdo e imagem do lado direito, e são disponibilizados ao utilizador para ele validar. Há ali uns atributos verde, outros atributos a vermelho, depende da confiança que o sistema teve na extração daqueles dados, no reconhecimento daqueles dados. Depois de ser validado pelo utilizador, é gerado automaticamente um PDF e é feito o tal release, a entrega ao sistema de gestão, o sistema final. Acabou o trabalho do nosso Cofax, a nossa solução de captura. E pronto, era isto que vos queria falar. Se tiverem alguma dúvida, depois falamos no final.